Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre metaprogramação. Basicamente é código que gera código, 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 que gera código em Elixir. Na realidade, a gente vai escrever ali macros, que são códigos que vão gerar outros códigos, e aí vai resolver a nossa situação. Nesse vídeo eu vou apresentar sobre macros, apresentar esse vídeo falando sobre macros, e no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo ali de como aplicar isso, É um detalhe interessante é que essa história, essa ideia de gerar código, de fazer a metaprogramação, de criar macros, ela tem que ser utilizada dentro do Elixir com cautela. Isso porque é muito simples de utilizar e acaba gerando uma obscuridade no código, então novos desenvolvedores acabam tendo dificuldade de entender o código ali. Apesar de estar simples, existe um mapeamento, um mascaramento ali no que realmente aquele código está fazendo embaixo dos panos. Então por isso tem que ser feito com muita cautela. Obviamente tem que ser pesado ali a simplicidade, do código feito macro e da inteligibilidade, ou seja, da capacidade de entender aquele código. Lembre que quando você está criando o seu código não é para você, é para que outros leiam, é para que o computador leia e para que outras pessoas, outros desenvolvedores também leiam, Seja pessoas que vão adentrar a equipe, ou realmente se você está escrevendo um código para a comunidade, outras pessoas ali vão ler. Então, deixando aqui a conversa de lado, vamos mostrar dois elementos importantes na hora de criar macros. Antes de a gente trabalhar realmente com macros, a gente precisa conhecer esses dois elementos de maneira bem extensa, bem alargada, porque a gente vai utilizar bastante mesmo ali. Então, a primeira coisa, eu vou abrir aqui o EX, tá? E dar um clear aqui, básico, clear. E primeiro elemento ali que você precisa conhecer, a primeira função é o quote, quote do. E aí, o que é que eu faço aqui com esse quote do? Deixa eu ajeitar isso aqui. Tá. O que eu faço com esse quote do? Eu escrevo a minha expressão. No caso, eu vou botar 42, certo? Ele vai devolver o meu próprio 42. Se eu colocar uma string aqui, um texto, ele vai devolver o meu texto. Mas se eu colocar 5 mais 6, ele vai devolver uma tupla com a função que é utilizada e a localização dela, ou seja, um código AST aqui, uma estrutura de como essa expressão ela realmente é executada, Então eu executo um operador mais, que na realidade é uma função dentro do contexto do Elixir, que ele vai ter como argumentos o 5 e o 6. Então isso aqui é uma função que tem como argumentos 5 e 6. Então o quote do, o que ele faz? Ele desestrutura a minha expressão em tuplas de funções que são executadas nessa expressão. Por exemplo, eu vou colocar um quote do if, tá? Se um valor qualquer, eu não vou dizer qual é esse valor, não me importa agora. Se um valor qualquer for verdadeiro, então eu devolvo verdadeiro. Vou botar aqui verdadeiro. Se não, eu devolvo falso. O que acontece? Ele vai desestruturar esse if e mostrar como ele realmente funciona ali em código AST, em código estruturado ali, tá? Ele criou essa árvore aqui que eu tenho o if como uma função aqui do Elixir, tá? E ele é importado do kernel, obviamente, tá? Ele é importado do kernel. E eu tenho o valor, que é a minha variável, uma variável importada também do Elixir ali, e que vai executar o do como verdadeiro e o else aqui como argumentos dessa função, tá? Então só para a gente entender isso, E aí, voltando aqui aos primeiros exemplos, quando eu faço um quote do 42 e ele não devolve nada, ou seja, aliás, não devolve nenhuma estrutura, ele devolve o próprio número. Quando eu faço um quote do texto, ele devolve o próprio texto. Quando eu faço um quote de uma lista de 2 números, ele devolve a própria lista. Quando eu faço um quote de um átomo, de uma tupla, ele devolve
ele devolve a tupla. Quando eu faço um quote do de um átomo, ele devolve um átomo. Isso porque estes elementos, eles são elementos fundamentais aqui, né? Também conhecido como 5 elementos literais aqui, que é o 42, que é o número, que é um texto, que é uma lista, uma tupla e um átomo. O resto tudo ele funciona em função desses elementos. Tá bom? Então a gente tem a função que desestrutura uma expressão, que é o quote do, e a gente tem a função que estrutura, ou melhor, que recupera o valor real da estrutura, que é o unquote. Unquote. Pronto. Então, quote do, ele 1 mais 2, ele vai desestruturar, né, essa minha função de soma aqui e me dá realmente o que acontece ali. Então, e um quote ele vai trazer o meu valor real, né? Por exemplo, se eu coloco um número aqui, dá um clear aqui para limpar isso aqui. Então, eu coloco um número aqui, 2, tá? Então, a minha variável num, ele tem 2. E aí eu faço a seguinte coisa. Um quote do 1 mais num. O que vai acontecer? Ele vai não pegar o valor de num, né? Nessa estrutura aqui, não vai pegar o valor de num, ele vai pegar a referência, né? A estrutura de num, né? Ou seja, como que eu vou obter o valor de num, né? Através desse átomo aqui, dessa estrutura que obtém o valor de num, que está aqui definido. Mas, nesse momento aqui, eu não quero que ele pegue a estrutura de num, eu quero que ele obtenha realmente o valor de num. Né? Para eu obter o valor de num, então eu uso o unquote. Unquote. Então, o que ele vai fazer? Ele vai obter o valor de num e jogar aqui dentro. Aí você vai ver o que vai acontecer. Ele simplesmente, tá vendo aqui no de cima, ele fez 1 e depois a estrutura de num, né? Aqui, nessa segunda, a linha 15, né? Ele pegou o 1 e já pegou, ao invés da estrutura, ele pegou o valor real que tinha a variável num. Então, no quote ele faz isso, ele obtém o valor real dentro de um quote do. Então, você vai ver muito utilizado dentro do quote do, porque é uma forma de importar ou de trazer o valor real de determinada variável, tá? Dentro do quote do. Entendido essa parte, pode ter ficado um pouco confuso, né? Mas a gente vai ver na prática, criando macros, que acaba sendo simples criar uma macro, né? E cuidado, por essa simplicidade, né? Acaba deixando fácil de criar muitos mascaramentos em funções que existem, tá? E aí dificulta para novos desenvolvedores, dificulta até para os velhos desenvolvedores, aqueles que já estão com o tempo, porque realmente você está criando uma estrutura de código que está fora do padrão, né, pré-estabelecido do Elixir ali, né? Mesmo dentro do padrão, mas é algo novo que a pessoa precisa aprender. Tudo que é novo precisa aprender, né? Então eu vou criar aqui um projeto e criar uma macro ali para a gente ver alguns exemplos na prática, tá? Detalhe importante, o if ele é uma macro, tá? O if ele é uma macro e a gente vai ver isso com mais detalhes nessa próxima parte aqui. Vou fechar isso aqui e criar um pequeno projeto rapidão, aqui um projeto rapidão, né? Então, fechei, mas não fechei. Vou criar aqui um projeto rapidão que é o Mix New Elixir 31. É o nosso episódio sobre macros e vamos aqui executar Elixir 31, então ix-s mix. Só para já entrar dentro do projeto. E ok. E aqui a gente vai no folder opened. Tá, e a gente vai fazer o seguinte. Eu não entrei nessa pasta aqui. Vou fazer o seguinte, abrir um novo code em cima dessa pasta. Ele vai abrir aqui do lado. Eu vou fechar este. Só para a gente manter aqui nossa estrutura. Ok. Vamos entrar aqui então com ix-s mix já dentro do nosso projeto e lembrando que o mix new já gera um monte de coisa para a gente. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar uma macro, certo? Para rodar aqui dentro do Elixir 31 ou mesmo no ix, a gente pode usar no próprio ix, tá? Vou fazer o seguinte, criar aqui no Elixir 31 mesmo, tá?
vou definir uma macro aqui dentro. Então, vou definir macro da seguinte forma, usando a palavra-chave def macro, tá? Que na realidade é uma função, porque isso aqui também é uma macro, né? Então, basicamente, tudo que tem aqui no Elixir é uma macro de alguma coisa, né? E aí ele executa ali no Erlang, né? Vou criar uma macro aqui, se falso, tá? Ou seja, ele vai executar se a minha expressão aqui for falsa, tá? Estou colocando aqui uns termos em português para a gente entender. Obviamente, na prática vai ficar tudo em inglês, mas a ideia é que a gente entenda. Então, isso aqui é uma macro. Então, quando eu rodar essa macro, eu quero que essa expressão aqui ela passe por um quote do, ou seja, eu quero decodificar aqui essa expressão aqui, quote do. Geralmente uma macro ela tem que, você tem que trabalhar com a estrutura, senão não faz sentido você fazer uma macro, né? Se você não for trabalhar com a estrutura, faça uma função, não precisa fazer uma macro. Então, geralmente a macro ali ela vai ter que trabalhar com a estrutura, porque você precisa trabalhar com a estrutura. Então aqui a gente precisa trabalhar com a estrutura. Então se essa expressão aqui ela for falsa, então eu vou executar o bloco, certo? Se essa expressão for falsa, eu executo o bloco. Se essa expressão eu vou usar um quote porque eu quero o valor real da expressão, for falsa, então eu executo o bloco português. Só que o bloco aqui eu tenho que dar um quote, senão ele vai pegar a estrutura do bloco. Eu não quero a estrutura, eu quero o valor. Então, se essa expressão for falsa, né, um quote aqui, porque eu quero o valor da expressão, então eu executo o bloco, um quote aqui, porque eu quero o valor do bloco e não a estrutura, tá bom? Então eu vou executar isso aqui, né? Eu vou recompilar e eu vou executar Elixir 31 e se falso. Se falso, 1 diferente de 1. É falso. Faltou aqui o meu segundo argumento, né? Esqueci. Executar é falso. Pronto. Se 1 for diferente de 1, eu executo é falso. Só que, e aí vem o que é interessante aqui, eu realmente fiz com que desse erro dessa vez, foi eu que quis que desse erro, tá? Para você ver que esse conceito, tá? Toda macro, ela precisa ser importada, certo? Ela precisa ser incorporada ao meu código, né? no sentido de que eu preciso chamar ela, eu preciso dizer categoricamente que eu quero utilizar essa macro, porque só assim o meu código vai ser compilado com essa macro importada, certo? Então o Elixir ele tem essa, vamos dizer que é uma proteção, né? Porque ele não vai importar macro sem necessidade, ele vai importar se a gente realmente querer, ou seja, se a gente precisa dela. Então, como é que a gente importa no caso de uma macro? A gente vai requerer a macro. Então, eu vou fazer uma opção de require Elixir 31, porque é no Elixir 31 que tem a minha macro se falso. E aí, quando eu requiro ela, ótimo esse português aí. Quando eu requiro, quando eu exijo, né? Quando eu quero que a minha macro seja incorporada a essa execução aqui, então estou dizendo que ela vai ser compilada também para a função que eu chamar aqui, tá? Então é basicamente essa a ideia. Se eu requiro a macro, para eu usar a macro, eu preciso requerer a macro, eu preciso usar o require e dizer ali qual é a função, qual é o módulo que está a minha macro, tá? Agora eu posso utilizar, então vou até chamar aqui, se falso, é falso. 1 é diferente de 1 é falso, né? Porque realmente é falso, porque eles são iguais, né? Então, se eles forem iguais, né? Ou seja, não é falso, então não vai sair a minha condição aqui. Então, perceba que eu não precisei fazer ifs mais, né? Porque a minha macro, né, ela tá sendo mapeada, esse se falso está mapeando esse valor aqui, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tá? Esse detalhe. Então, preciso requerer a macro, eu preciso usar essa palavra-chave require para requerer a macro e ela compilar junto com o meu código, ou seja, eu ter ela disponível ali para mim e
aí eu posso executar a minha macro ali tranquilamente, tá? Tem uma coisa interessante que demonstra isso mais claro, que eu posso fazer o seguinte: eu vou criar um arquivo aqui, Elixir, teste, tá? Teste. Não sei se vai ficar claro, mas é importante para esclarecer um pouco mais sobre isso. E aí eu tenho aqui minha função def minha função do, e aí eu chamo elixir 31 e a minha se falso, eu coloco a minha expressão que é 1 diferente de 1 e é o meu bloco de execução, tá? Eu vou fazer assim para ficar do é falso. Mesma coisa que eu coloquei ali. O que acontece? Eu não requeri a minha macro aqui, então quando ele compilar esse módulo aqui, na realidade ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai compilar, mas sem incorporar a minha macro, a minha função aqui, porque eu não requeri ela, né? Eu não usei o require e coloquei ali. Então, na verdade, a minha função vai quebrar, obviamente vai quebrar quando eu for executar ela, mas ela não vai incorporar essa função ali no momento da compilação. Percebam que isso é interessante, né? Porque se eu não incorporo, o meu código vai ficar realmente mais enxuto, né? Eu não vou, ele não vai gerar excessos, certo? Então a compilação não vai gerar excessos desnecessariamente. Então por isso que eu realmente preciso requerer. Imagine se ficasse liberado para a minha macro estar disponível, independente de eu estar requerendo a macro ou não, entendeu? Isso ia gerar códigos desnecessários ali. Então agora, se eu requiro aqui a minha elixir 31, que tem a minha macro, então essa função aqui funciona muito tranquilamente. Def módulo e teste, compile, vamos ver, teste, minha função é falso, porque realmente é falso, beleza? Vamos fazer a seguinte coisa: se eu pegar esse código aqui, tá? Esse código aqui eu vou copiar, e se eu der um quote do, o que vai acontecer? Quote do, vamos ver, ele vai chamar ali a minha função, né? Vai realmente colocar aqui, vai desestruturar, mas não necessariamente ele vai chamar a minha, vai me mostrar realmente o que está acontecendo por parte dos panos. Ele não está fazendo isso, né? Ele está só desestruturando. Mas se eu pegar e salvar essa informação aqui dentro do quoted, vou fazer esse exemplo aqui, tá? Talvez essa informação dentro do quoted. Então agora eu tenho dentro dessa variável e eu vou utilizar uma função de macro que tem aqui quoted, macro expand once, ou seja, expand once env e macro to string, um IOPuts aqui no final. IOPuts para demonstrar aqui basicamente como é que a nossa macro ela está feita. Tá vendo? Lembra disso aqui? Isso aqui é exatamente a nossa definição de macro. Então ele mostra, né, esse expand once, ele mostra a nossa definição de macro, né, através do toString, obviamente, e aí eu imprimo na tela aqui nossa definição de macro, que é uma string. Então a gente consegue ver realmente a função por trás da macro, né, por trás dos panos ali. Inclusive a gente tem outra função aqui chamada expand, não expand once, expand. Então o expand ele vai realmente até o código mais puro, vamos dizer assim, mais puro da linguagem, certo? Que no Elixir, né, que é uma linguagem que foi feita, né, sob o Erlang, né, assim, usando todo o arsenal do Erlang, né? No Erlang não tem if, tá? Erlang não tem if, Erlang tem case. Então se a gente usar esse macro expand, ele vai decodificando, vamos usar esses termos, tá? Decodificando a nossa macro até chegar no momento irredutível, né? Parece aquele simplificado matemática, né? Você vai simplificando os termos ali até chegar no momento que não dá para reduzir e a fração fica daquele jeito, né? Então, esse macro expand ele vai realmente simplificando, chegando até o ponto de que como é que ela é realmente montada. Então, nosso if, esse if aqui é na realidade um case, certo? Um case onde o x ele não é falso, né? E não é nil, né? Então ele é na verdade negação disso. É interessante essa função porque ele realmente mostra como é que a macro, né,
É interessante essa relação com matemática, né? É uma linguagem funcional, nos remete à matemática e realmente todas as ações ali vai nos remeter a essa matemática também. Aí. Tem uma coisa interessante que convém falar aqui sobre macro, até para a gente conhecer, mas isso gera efeitos colaterais, tá? Ou seja, a função já deixa de ser mais pura possível, né? Ela vai começando a gerar efeitos colaterais quando você envolve, você utiliza uma macro para modificar um valor do contexto, né? Por exemplo, eu vou utilizar aqui o exemplo que tem aqui no Elixir School, tá? E esse assunto aqui é sobre higienização de macros ou a higienic, né? Macros higiênicas, né? No sentido de que você consegue manipular informações do contexto onde a macro está sendo chamada, né? E por padrão ela não manipula esse tipo de informação. Vou tentar ser mais claro, tá? Eu vou criar aqui uma nova macro, vou apagar essa macro aqui. Eu vou criar uma nova macro aqui embaixo. Fmacro higiênica, tá? É um nomezinho interessante. E eu vou fazer a mesma coisa ali, quote_do, para a gente ver isso na prática. Quote_do val igual a -1. Então o valor é -1. Então o que acontece é que o valor vai ser -1. Beleza. Então vou recompilar isso. Vou fazer um require novamente elixir 31 e vou rodar a minha macro elixir 31 higiênica e vai me devolver -1, certo? A grande sacada aqui, que eu vou dar um clear, a grande sacada é que eu vou definir aqui fora o meu val para 31. Então o val tem 31. Então se eu rodo a minha macro higiênica, que ela usa o val, né? Supostamente a gente pensa que ele vai mudar o valor de val, esse val aqui, né? Para -1, mas será que isso vai acontecer? Vamos ver aqui, né? Não vai, porque ela é uma macro higiênica, ou seja, ela não está mudando as informações do contexto. Qual o contexto dessa macro aqui? É o meu ix. E ela não está mudando as informações do contexto, mas ela pode mudar. E para isso eu faço a seguinte coisa: eu simplesmente venho aqui na minha macro e coloco var val. E aí o que ele vai fazer? Ele vai mudar esse valor aqui que está no contexto, né, que está no meu ambiente aqui, meu contexto da função, né, do módulo, e para o valor que tem aqui. Ou seja, eu vou estar mudando. Além da função, isso deixa a minha função não pura e gerando efeitos colaterais, o que não é interessante. Mas é importante saber que isso é possível. Pode ser que em algum momento seja interessante aí para você. Recompilei, o meu val é 31, eu vou executar minha higiênica e só que não é mais higiênica porque agora passou do contexto dela e veio para o val, então alterou meu valor de val, né? Certo? Então a grande questão é que existe essa funcionalidade, né? Em que momento ela vai ser útil? Aí tem só o cuidado realmente dos efeitos colaterais. É importante a gente conhecer isso. Quero mostrar também um novo exemplo aqui. Isso é importante de mostrar, né? É um detalhe. Trabalhar com macros é trabalhar no momento de compilação, tá? Então, a importância de conhecer os detalhes, por isso eu aconselho você a ver lá na documentação do Elixir, ver sobre macros, estudar um pouco sobre isso, para conhecer os detalhes, né? Porque como é em tempo de compilação, as coisas que a gente espera podem não acontecer como esperado, exatamente porque as coisas acontecem em tempo de compilação. Então eu vou definir uma nova macro aqui que vamos mostrar um cenário, né? Um elemento, um motivo, né? de que a desatenção sobre esse detalhe de que em tempo de compilação acontece diferente, né, e reavaliação, etc., pode fazer um impacto na sua macro no que você está fazendo, né? Então eu vou criar uma macro de tempo, tá tempo aqui, e aí a minha macro de tempo, ele vai fazer o seguinte: ele vai imprimir tempo, imprimir 2 tempos, pronto. Daí fica mais claro. Aqui a minha expressão, né? Expressão, eu vou colocar assim e do. Então, a minha macro, ela vai fazer o que? Quote, ela vai imprimir 2 vezes essa expressão aqui. Então, eu tenho que imprimir
your puts, e aí eu vou dar um quote, porque eu quero o valor da minha expressão, não quero realmente a expressão em si, e quero fazer isso 2 vezes, tá? Então quando eu faço isso, eu imprimo 2 vezes. Deixa eu recompilar aqui e vou chamar a minha macro imprimir 2 tempos. Imprimir 2 tempos, e eu vou colocar um OS aqui, System Time, e ela vai imprimir 2 vezes. Mas olha o que aconteceu, ela imprimiu 2 vezes e 2 valores diferentes, certo? Isso acontece por quê? Porque ele está, toda vez que eu uso um quote, ele avalia a expressão e devolve realmente o valor dessa expressão. Então ele está avaliando 2 vezes. Ele não está avaliando apenas uma vez, mas está avaliando 2 vezes. Né? Então como é que a gente poderia fazer? A gente é besteira, né? A gente salva aqui valor e eu boto um quote aqui e pronto, eu sou feliz, né? Não precisa complicar a vida, né? Então vamos ver isso aqui. Então é simples. Sempre que está complicando, se pode ser feito assim, né? Pode ser feito assim. Mas também a gente tem uma outra forma que é o bind quoted, né? Então, dentro do quote do a gente tem um bind, ou melhor, bind, né? Bind quoted, bind não, bind quoted. Então esse bind quoted ele vai fazer a avaliação da expressão uma única vez, né? E agora eu já tenho a minha expressão avaliada ali em cima. Eu consigo utilizar ela aqui já unquoted, né? Vamos recompilar isso aqui e executar ali o nosso tempo. E nosso tempo foi avaliado uma única vez e eu consigo utilizar aqui. Então, bind quoted, a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Tá? Com isso, a gente tem uma visão geral sobre macros, certo? E no próximo vídeo a gente vai ter um exemplo prático de como que a utilização de macros pode nos ajudar a deixar o código mais claro, né? De maneira mais clara, e que também não fique tão obscuro a ponto de prejudicar a legibilidade ali por conta de qualquer pessoa que venha ler o código depois que a gente fez, né? Posteriormente, né? Até mesmo a gente, né? Não venha esquecer como é que a gente fez aquele código. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. No próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo prático sobre isso. Então, se você tiver gostado desse vídeo, curta, se inscreva no canal se não for inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que estejam estudando Elixir, né? Então, são assuntos realmente interessantes, né? E até o próximo vídeo. Até mais.